Como é feito o diagnóstico da causa de uma dor pélvica crônica ou até mesmo aguda? Nós vamos ver aqui os recursos que o médico usa para poder chegar à causa do que está dando aquela dor no pé da barriga. Em primeiro lugar, sempre extremamente importante é ter uma história bem colhida, uma história cuidadosa que relata com detalhe os sintomas da paciente, como a dor piora, a localização da dor, para onde ela irradia, o que provoca o aparecimento da dor, como que a dor melhora. Tudo isso são fatores que vão ajudar o médico a esclarecer a causa da dor. Então, toda paciente que procura atendimento médico para entender por que ela está com dor no pé da barriga, ela sempre deve saber descrever corretamente como é a dor e as suas características. Isso é muito importante porque muitas vezes ajuda a esclarecer o diagnóstico. Por exemplo, uma paciente que não tem a dor e que tem sua dor desencadeada na relação sexual, dor no pé da barriga, não dor externa, essa paciente, por exemplo, ela pode eventualmente sofrer de endometriose. Alguns nódulos se formam atrás do útero e isso na relação sexual pode gerar dor. Essa é uma das causas de dor pélvica. Portanto, sempre que a paciente procura um médico, ela deve tentar esclarecer com o médico todas as características da sua dor. Depois o médico vai fazer um exame ginecológico cuidadoso, ele faz um exame com o bico de pato, um exame primeiro externo, depois com o bico de pato para ver o colo do útero, e depois ele deve fazer um toque bimanual. Com o exame de toque ele já vai perceber o útero, ele vê se o útero está aumentado de tamanho, ele procura ver se há algum cisto de ovário que pode ser palpado, e ele mobiliza o útero para ver se, quando a gente mexe no útero, há dor ou não. Tudo isso são coisas muito importantes para tentar determinar a causa da dor. Uma vez que o médico fez o exame ginecológico cuidadoso, tirou a história clínica da paciente, muitas vezes a gente usa o ultrassom. O ultrassom é um exame bastante simples que vai já mostrar alguma normalidade no tamanho, no volume do útero e na sua forma, além de mostrar também as características dos ovários. Isso é muito importante porque um mioma, por exemplo, pode não ser detectado no exame clínico, no exame ginecológico, mas aparecer no ultrassom, especialmente miomas muito pequenos. Por outro lado, o cisto de ovário também, se for pequeno, não é eventualmente detectado no exame ginecológico, mas é visto durante o exame de ultrassom. Então, o exame de ultrassom completa muito bem o exame ginecológico, mas o exame ginecológico também deve ser feito. Quando a paciente fez uma história clínica cuidadosa, um exame ginecológico bem feito e um ultrassom e não se descobriu nada, bom, aí os recursos começam a ficar mais escassos e às vezes para chegar no diagnóstico é preciso fazer uma laparoscopia. A laparoscopia permite visualizar os órgãos, a gente consegue enxergar o útero, as trompas e os ovários e a partir daí determinar se há uma causa ginecológica para aquela dor ou não. Inclusive, muitas vezes, quando há uma endometriose que dá dor, na laparoscopia, uma parte do tratamento já pode ser começada. Então, a laparoscopia permite diagnosticar alguns casos mais difíceis de dor pélvica crônica. É um exame que faz a visualização de toda a parte inferior do abdômen e assim a gente consegue ter um diagnóstico com mais facilidade porque a gente está enxergando aquelas estruturas. Agora, é um exame que exige uma internação, uma anestesia geral, não é um exame que é feito de rotina tão simplesmente. Tem suas indicações e só deve ser feito depois de uma cuidadosa investigação médica para afastar outras causas que podem ser detectadas sem o uso desse exame.